Aloha pessoal, 5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. Estamos falando da Vasalisa e nós estamos agora na 7ª tarefa. Então a tarefa anterior foi separar isso daquilo. A gente aprendeu então que existem diversas medicinas para diversas doenças e a gente deve saber o que aplicar em que e a quantidade também, certo? E então a gente vem agora para a tarefa 7ª, que é perguntar sobre os mistérios. Eu vou ler as tarefas psíquicas aqui, tá? Perguntar e tentar aprender mais a respeito da natureza da vida, morte e vida e de seu funcionamento. Aprender a verdade acerca da capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem. Então essa hora aqui é aquela hora em que a Baba Yaga dá uma chance para a Vasalisa perguntar sobre o que ela está aprendendo. E aí ela pergunta sobre os 3 cavaleiros. E a gente já conversou um pouco sobre o que é o significado dos 3, mas ela dá uma explicação bem bacana aqui, que é o negro significando a dissolução de antigos valores. Então é quando a gente deixa morrer algo em nós, ou algo que a maneira como a gente se comporta, ou alguma coisa que a gente acreditava, ou alguma atitude que a gente tinha mediante alguma coisa, um preconceito. E aí a gente então tem esse sacrifício das ilusões, que é representado pela cor vermelha. Então as ilusões e as fantasias que a gente anteriormente mantinha, nós vamos sacrificá-las, e muitas vezes isso é um processo doloroso. Para vir o branco, que é a nova luz, o novo conhecimento que deriva de ter vivenciado as 2 primeiras cores. Então, aqui a gente está com o conceito de vida, morte e vida bem explicado. Então, a gente deixa morrer algo, daí alguma coisa, se deixar morrer envolve um certo sacrifício, e aí algo novo pode nascer. Então, a vida, morte e vida. Eu tenho um comportamento, eu deixo morrer e outra coisa vive. A gente viu isso também no exercício do jardim, que ela fala na parte anterior, que é aquela coisa que a gente sabe que existe um ciclo, existe um ritmo, existe um compasso e que muitas vezes a gente tem que fazer podas nesse jardim para que ele continue vivo. Então a gente não pode simplesmente só achar que tem uma planta e ela vai ficar estática. Ela é orgânica, a nossa vida também é orgânica. Nós somos e a vida também é. Então tratar a vida com essa característica orgânica que ela tem. Lembrando, a gente tem um dia, vida, daí a gente tem a noite, morte, depois a gente tem outro dia, vida de novo. Não precisa ter medo disso. Assim a gente vai estar mais alinhado com a natureza como ela é, que a Clarissa chama de natureza selvagem, certo? E aí, então a gente tem aqui uma questão, né, que ela fala que é tipo sobre essa esperança que a gente pode ter, de quando a gente vai mudar um comportamento, que é sem o brotar da esperança nos nossos corações, sem uma luz permanente, sem a gente acreditar, não importa se de uma vela ou de um sol, não importa de onde vem a luz, a discriminar isso daquilo nas nossas vidas, sem uma noite a partir da qual tudo pode ser amenizado, a partir da qual tudo pode nascer, nós também não teríamos nada a aproveitar da nossa natureza selvagem. Então, sabe, às vezes a gente tem pressa demais, a gente vive em crises de ansiedade, porque a gente quer que tudo se resolva, mas é assim o ciclo da natureza. Vida, morte, vida, dia, noite, dia. Então, não tentar apressar as coisas antes, porque a natureza tem um ritmo, ela tem um compasso, e isso acontece nesse compasso. Por mais que a gente queira apressar, a gente só vai fazer o quê? Adoecer a nós mesmos. E às vezes a gente adoece o ambiente também, por conta dessa ansiedade. E aí vem depois a questão de perguntar sobre as mãozinhas. Lembra as mãozinhas que vêm e fazem transformam os produtos, tal? Então a Baba Yaga diz aqui que saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Então assim, aqui a Clarissa fala o seguinte: há uma quantidade determinada de coisas que todos deveríamos saber em cada idade e a cada estágio das nossas vidas. Então, na história, conhecer o significado das mãos que aparecem e espremem o óleo de milho e da semente de papoula, 2 medicamentos que por si só podem ser revitalizantes e fatais, é querer saber demais. Então aqui, nesse momento, a gente tem que entender que tem coisas que a gente não vai saber. A gente até sabe intuitivamente, mas a gente não vai conseguir explicar. Tá? Então a gente só precisa viver essas grandes coincidências. A sinergia é um grande exemplo disso. Você tem soma com e essa soma é mais que 2. Cria-se uma coisa maior. Então, e não tem como a gente explicar isso, não pela matemática, pelo menos. Então, a gente precisa aceitar que determinadas coisas nós não vamos ter como entender. A gente só vai saber que é assim. E tem coisas, e muito menos a gente vai conseguir explicar.
tá certo? Então, essa aqui é a 7ª tarefa e amanhã a gente volta com a 8ª tarefa, de pé nas 4 patas. Eu adoro essa tarefa, de pé nas 4 patas. Beijo!